Olá, a entrevista do Cidadania de hoje vamos falar de coisa boa, educação. E para ficar melhor ainda, vamos falar de educação que dá certo. São 5 casos de cidades brasileiras que apresentam ótimos resultados no ensino básico e fundamental da educação pública. Para falar sobre isso, eu recebo agora Ivan Gontijo, coordenador de políticas educacionais da Organização da Sociedade Civil Todos pela Educação. Ivan, muito bem-vindo ao programa Cidadania, obrigado por aceitar o nosso convite. Um prazer falar com você, Marcelo, com a TV Senado, sobre esse tema tão importante que é a educação e ainda mais a gente conseguir disseminar um pouquinho dessas experiências que dão certo pelo Brasil. As experiências que foram destacadas, que estão no site do Todos pela Educação, ela tem 3 cidades do Nordeste, além de Londrina, no Paraná, e São Paulo, a capital do estado de São Paulo. As cidades do Nordeste são Coruripe, em Alagoas, Sobral, no Ceará, e Teresina, no Piauí. No caso dessas 3 cidades do Nordeste, os destaques foram para o ensino fundamental, nos anos iniciais do ensino fundamental e nos anos finais do ensino fundamental. E no caso de Londrina, no Paraná, e São Paulo, a capital, a 4ª maior cidade do mundo, exemplos também muito bons de expansão de vagas, de oferta de vagas para creches, para crianças de 0 a 6 anos, a primeira infância, um momento tão crucial da formação das nossas crianças. Eu vou começar falando sobre os exemplos do ensino fundamental. Queria primeiro que você desse para a gente um panorama dos pontos em comum que levaram vocês a destacarem essas 3 cidades nordestinas como exemplos e referência para as políticas públicas em educação pública. Perfeito, Marcelo. Esse projeto do Todos pela Educação, né, essa iniciativa chamada Educação que dá certo, ela tem 2 principais objetivos, né? Então, um primeiro é a gente sair desse discurso que a educação no Brasil é terra arrasada, que todo lugar a educação é ruim, que os professores não querem trabalhar, que a gente sabe que é um discurso que muitas vezes está no senso comum, para mostrar que tem muita gente boa fazendo acontecer, valorizar os profissionais, que o Brasil tem muito que aprender com o Brasil. E uma segunda coisa é também a gente entender que as nossas referências não precisam ser só lá fora. Lógico que tem muita coisa legal na Finlândia, em Singapura, em diversos outros países, mas também tem muita coisa legal acontecendo aqui do nosso lado. Então, por exemplo, em Sobral, em Teresina, em Coruripe, que são cidades que enfrentam dificuldades socioeconômicas, né? Então, Teresina, por exemplo, é a capital mais pobre do Brasil e a que tem o melhor resultado em educação. Coruripe também é uma cidade com muitas dificuldades, Sobral. Então, mesmo em regiões que são muito pobres, é possível também fazer uma educação de qualidade. E aí a gente vai contra um outro senso comum que muitas vezes existe. Ah, os alunos pobres não aprendem, os alunos pobres não aprendem. Mentira, os alunos pobres podem aprender muito e essas experiências estão aí para mostrar isso, né? Eu destacaria 3 pontos em comum entre elas. A primeira é prioridade política, então a gente teve lideranças políticas comprometidas com a pauta da educação, escolheram bons secretários, blindaram a pasta de interferências puramente político-partidárias. A segunda é continuidade de políticas educacionais. Então, nesses 3 lugares, não é que uma política começou, 2 anos depois parou, aí entrou um outro governo, começou uma outra política com outro nome. Não, eles conseguiram manter uma continuidade ao longo do tempo. A gente sabe que em educação as políticas demoram para dar resultados, né? Não são coisas rápidas. Em 2 anos você muda o patamar. É um trabalho consistente, persistente. Esses lugares conseguiram fazer isso. E um terceiro ponto que eu destacaria nesses 3 casos é o engajamento de todos. Porque para a educação dar certo, a gente precisa estar todo mundo remando no mesmo barco. Não adianta a secretaria falar uma coisa, os diretores pedirem uma coisa para os professores, os professores fazerem outra. Não, é preciso um alinhamento muito grande, todo mundo com o mesmo propósito, todo mundo pensando em colocar o estudante no centro e que o mais importante é a aprendizagem. Então, nesses 3 lugares, tem muita comunicação, muito diálogo, muita abertura, porque a gente sabe que não adianta só a secretaria ter boas políticas se os professores, que são quem efetivamente vão ensinar os estudantes, não estiverem engajados, bem preparados, com boas condições de trabalho. Esses lugares foram capazes de olhar para toda essa cadeia de implementação de políticas educacionais. A participação da comunidade também é um aspecto importante dentro desse contexto que você colocou.
principal questão, né, talvez assim, o ponto de partida, ou um dos pontos de partida, é justamente a gestão dessas escolas e a gestão de cada secretaria de educação desses municípios. E daí tem alguns aspectos que eu quero destacar. Além dessa participação da sociedade, por exemplo, no caso de Teresina, a participação da sociedade na escolha dos diretores, né? E dentro dessa escolha dos diretores, os critérios técnicos para que as pessoas ocupem esses cargos de gestão que vão justamente monitorar e fazer esse acompanhamento. Eu até reforço essa questão que você colocou também da continuidade, porque analisando aqui o projeto, vendo as informações, vendo tudo que vocês publicaram no site, aliás, eu convido as pessoas que estão assistindo o nosso programa a visitarem também o site do Todos pela Educação, porque além desse projeto tem muita coisa interessante para se ver lá. Mas essa parte da gestão da educação, eu gostaria que você falasse um pouco mais especificamente sobre isso, a importância dessa escolha com critérios técnicos, de pessoas que, para chegarem aos cargos de gestão das secretarias de educação, já passaram por sala de aula e, voltando aqui, nunca demais, a valorização do magistério. Perfeito. A educação, Marcelo, ela é formada por basicamente 3 pilares, né? Então, você tem a escola, as famílias e os estudantes. E o principal ator ali dentro da comunidade escolar que consegue fazer essa roda girar, que essa engrenagem seja bem azeitadinha, que todo mundo esteja na mesma página, é o diretor. Porque o diretor é aquele que lidera o conjunto de professores, é aquele que muitas vezes está em contato próximo com as famílias dos estudantes. Então, é a grande liderança da escola, né? Então, selecionar muito bem os diretores, dar a formação adequada, dar boas condições de trabalho, é um aspecto fundamental para ter resultado e sucesso em educação. Infelizmente, no Brasil, o que a gente tem? A regra no Brasil é a indicação política de diretores. Quando eu digo a regra, não é porque está escrito em lei, a regra é porque hoje, quando a gente olha, por exemplo, no total de diretores, mais de 50% são indicados através de critérios políticos. Então, uma indicação da Secretaria de Educação, ou em municípios menores, às vezes uma indicação do prefeito, não é uma indicação que leva em conta critérios técnicos, ou seja, a qualificação desse profissional para o cargo, os cursos que ele fez, as habilidades prévias, e isso é muito preocupante. E o diretor ele é muito importante para ser escolhido de uma forma que leve em conta apenas critérios políticos, né? Então, o caso de Sobral é muito interessante porque ele aponta, lá eles têm um processo super rigoroso para escolher os diretores, então são mais de 6 fases, e a partir do momento que esse diretor é selecionado, ele já chega na escola com muito mais confiança e respaldado, né? Então a secretaria confia nele, porque o processo seletivo foi feito muito bom, os professores olham para aquele diretor e falam, nossa, essa pessoa foi selecionada de forma muito criteriosa, então ela deve ser boa. Diferente quando, muitas vezes, um diretor chega na escola indicado por um vereador, por exemplo, aí nem os próprios professores dão credibilidade para o diretor. E aí como é que fica o trabalho ali dessa liderança tão importante? Então, ter um bom processo seletivo é fundamental, garantir que quando essa pessoa chegue no cargo, ela tenha muito apoio, porque o diretor não é super-herói, ele não consegue resolver tudo sozinho, então ele precisa do apoio da secretaria, e principalmente dar autonomia para esse diretor trabalhar. Então, o diretor precisa ter autonomia em termos pedagógicos para definir como que a escola vai funcionar, autonomia em termos administrativos, não dá para o diretor, toda vez que for comprar um papel higiênico, tiver que ligar para a secretaria. Então, ele precisa ter algum grau de flexibilidade e, sobretudo, ele precisa ser responsável pelos resultados. Se tem alguém que precisa fazer a escola dar certo, é a grande liderança pedagógica das escolas, que é o diretor. Então, esse profissional ele é muito importante, ele é fundamental. No Brasil, a gente tem que olhar com mais carinho. O que dialoga bastante com o programa é que agora, na aprovação do novo Fundeb, né, que foi uma super conquista do Congresso Nacional, tanto dos deputados quanto dos senadores, um dos critérios para os municípios receberem mais dinheiro é que eles coloquem critérios técnicos para selecionar os diretores. Então, foi uma medida super importante agora da regulamentação do Fundeb, um passo fundamental que o Congresso Nacional deu para a gente mudar esse cenário de ser só indicação política de diretores a regra no país. Dentro dessas avaliações, né, para que as escolas
tenham uma boa avaliação. Inclusive, isso é um dos pontos que também aparece no projeto, nas matérias, em todos os aspectos que são descritos dentro do site do Estudo pela Educação. Tem um indicador, eu acho importante a gente falar sobre isso, é o IDEB, né? O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. Eu queria que você explicasse para a gente o que é o IDEB, como ele funciona e como ele serve para essa avaliação, como um critério para poder se dizer, essa escola está indo bem ou essa escola não está indo tão bem assim. Perfeito. O IDEB, ele é um indicador que sintetiza a qualidade educacional de um jeito muito simples. Então, ele tem uma escala de 0 a 10, como se fosse uma prova mesmo, tradicional no Brasil, de 0 a 10. E aí, cada escola, cada rede e o Brasil, consequentemente, tem uma nota, né? Então, a gente sabe qual que é o IDEB do Brasil como um todo no ensino médio. E eu também sei qual que é o IDEB de uma escola especificamente. Então, é um indicador que tem várias escalas, né? E ele é formado por duas principais dimensões. Uma dimensão são as notas que os estudantes tiram no SAEB, que é uma prova que é aplicada cada 2 anos nas escolas. E a outra dimensão é quantos alunos são aprovados no ciclo. Então, por exemplo, de cada 100 alunos, quantos foram aprovados? Se foram 90, o indicador é 0,9. Então, você pega a nota, vamos supor aqui, fazendo uma continha de padaria. Se uma escola tem uma turma, a nota dos estudantes foi 7 nessa prova, no SAEB. De cada 100 estudantes, 90 foram aprovados. Então, é 0,9. Você multiplica 7 vezes 0,9 e dá 6,3. Então, o IDEB dessa escola seria 6,3. É um indicador que leva em conta essas duas dimensões e ele é super importante porque ele é um indicador muito simples e que facilita o monitoramento público. Então, para a gente entender se a educação brasileira está avançando, onde que estão os principais desafios. Ele também é muito importante para as escolas, porque as escolas conseguem entender. Nossa, tem uma escola ali do meu bairro, tem um IDEB muito melhor que o meu. O que será que eles estão fazendo lá de diferente? O que eu posso ir lá aprender? Então, ele cria esse senso de cooperação também. E, por fim, ele é um indicador importante para as famílias também, né? Porque os pais, por exemplo, deveriam ir na escola e cobrar. Essa escola caiu no resultado do IDEB. O que aconteceu? Uhum. Então, ele é um indicador que tem uma série de usos, ele é muito importante. É um caso de sucesso da educação brasileira também. São poucos sistemas de ensino do tamanho do Brasil, né? O Brasil é um país continental que tem um indicador tão bacana para a gente acompanhar a qualidade. E também a educação tem muito indicador, né? A gente, por exemplo, quando a gente vai num hospital, a gente não sabe a nota daquele hospital de 0 a 10, né? Quando a gente vai numa delegacia, a gente não sabe isso. Então, ele ajuda também muito a monitorar e aumentar a qualidade do serviço público educacional. É bem importante, dentro de tudo isso que você falou, que as famílias participem. E essa é a forma de cobrança mesmo. Por que que a escola do meu filho está com o IDEB ruim? Por que que o IDEB caiu de um ano para o outro? Essa participação é fundamental. A família faz parte. Aliás, talvez o ponto central de toda a educação seja justamente o investimento da própria família, o quanto a família valoriza a educação dos seus filhos. Um outro aspecto que eu gostaria de tratar aqui é o problema da evasão escolar. Tem um exemplo de Coruripe, Alagoas, que é bem interessante, é um município grande no sul do estado de Alagoas, e o problema da evasão escolar foi bastante bem solucionado. E aí tem um aspecto que é interessante, que houve um processo chamado de nucleação, em que se reduziu o número de escolas para aumentar a participação dos alunos. Como é que isso aconteceu? Perfeito. Esse é um processo que acontece em muitas cidades brasileiras, inclusive em Sobral, que é um outro caso, ali a partir da Constituição de 88 e entre os anos 90 e 2000. Qual que era o problema? Municípios que têm zonas rurais muito grandes, como é o caso de Coruripe, de muitos municípios brasileiros, como é que eles funcionavam? Eles tinham uma escolinha pequena e como não tinha muita gente naquele povoado, você fazia as chamadas turmas multisseriadas, que era você colocava em uma turma um professor e aluno de 5, 6, 7, 10 anos, porque era o que era o suficiente para formar uma turma ali. Se você fosse formar só alunos, por exemplo, de 5 anos, ia ter 2, 3 alunos, não formava a turma.
Então, eram escolas, muitas vezes, com condições muito precárias de infraestrutura, muitas vezes não tinha nem diretor, era só o professor ali da comunidade. A evasão escolar era muito maior, porque era uma escola que não tinha, muitas vezes, um projeto pedagógico atrativo, né? Era uma escola muito mais, com muitas dificuldades. E aí, o que Coruripe fez? Coruripe falou assim, olha, a gente vai precisar fazer um processo de nucleação. O que significa? Eu vou fechar essas escolas muito pequenininhas e eu vou construir escolas maiores e um pouco mais centrais. Então, em vez de eu ter 10 escolas em povoados espalhados, eu vou construir uma escola ali numa região que seja viável e acessível para esses 10 povoados. E aí é uma escola maior, com mais infraestrutura, eu acabo com isso de salas muito seriadas. Só que para isso, o que você precisa fazer? Você precisa investir muito em transporte público, né? No transporte escolar, que ele é fundamental para uma educação de qualidade. Porque como é que eu vou tirar um estudante da zona rural e falar para ele, você vai andar 1h30 para chegar na sua escola? Não vai. Aí sim que ele vai evadir com certeza do sistema educacional. Então, investir em transporte de qualidade foi o que Coruripe fez. Eu tive a oportunidade de visitar o município, então, uma das maiores frotas de ônibus que eu já vi no município de pequeno porte, aqueles ônibus estilo de filmes americanos, sabe? Que fazem Que da hora. o trajeto dos estudantes. Então, foi um processo super importante. Lógico que não é fácil, né? É um processo que precisa ser muito divulgado, porque você chegar no município e falar, olha pai, olha mãe, eu vou fechar essa escolinha aqui do lado da sua casa, seu filho vai pegar um ônibus de meia hora para ir para uma outra escola e voltar sozinho. Então, é um processo que tem que ser dialogado, mas que é muito importante para melhorar a qualidade da educação, diminuir os índices de abandono e de evasão e, sobretudo, aumentar a aprendizagem, porque são escolas com mais estrutura. Agora, passando para o outro aspecto da entrevista, para a outra fase da educação, vamos falar aqui dos exemplos de Londrina, no Paraná, e São Paulo, a capital do estado de São Paulo, que fizeram um movimento nas duas cidades de aumento da oferta de vagas em creches para crianças de 0 a 6 anos, os primeiros anos, o princípio da infância dos nossos pequeninos aí. Eu queria que você comentasse um pouco. Nesse caso, o movimento é contrário, né? Ao invés de um movimento de redução de escolas, há um movimento de ampliação e de também a mesma coisa, gestão, né? A centralização de vagas. Queria que você falasse primeiro no aspecto geral em que esses dois exemplos, o que eles trazem como referência para que outras cidades se espelhem nos modelos para aplicarem também nas suas políticas públicas de educação. Perfeito. Esses dois casos, a gente trata da expansão de vagas em creche, né? Então, é importante a gente lembrar que a educação básica no Brasil, educação básica obrigatória, ela vai de 4 a 17 anos, né? Ela começa na pré-escola, então a creche ali de 0 a 3 anos, ela não é obrigatória. Então, as famílias não são obrigadas a colocar as crianças na escola, mas cada vez mais a gente tem evidências de que quanto mais cedo as crianças vão para a escola, mais elas se desenvolvem na primeira infância. E a primeira infância, ali é uma janela de oportunidades, né? De 0 a 6 anos, a criança é uma esponja, então aprende numa velocidade muito rápida, de que quem tem filho acaba percebendo isso na prática. Isso é mais importante ainda para crianças mais pobres, que muitas vezes têm menos oportunidades de desenvolvimento em casa. Então, dado esse cenário, o que esses municípios fizeram? Eles fizeram duas coisas. A primeira, olha, eu preciso ampliar o meu atendimento em creches, porque as minhas filas de vagas são muito grandes, tem muitas famílias querendo esse serviço, eu não estou conseguindo ofertar. Então, eles criaram novas unidades, contrataram mais professores para aumentar esse serviço, que é um serviço muito importante, não só para as crianças, mas também para as famílias, né? Porque sem isso, muitas vezes as mães não conseguem trabalhar, os pais também, então é um serviço fundamental. Só que eles perceberam uma outra coisa também, que é o seguinte, no Brasil a gente tem um problema que tem muito mais crianças ricas na creche do que pobres. Então, hoje no Brasil a gente tem mais ou menos 37% das crianças de 0 a 3 anos na creche. Só que quando a gente olha as 25% mais ricas, esse número é de 54%. Quando a gente olha as 25% mais pobres, esse número é de 27%. Então, é a metade. Então, basicamente, tem muito mais crianças ricas na creche do que crianças pobres. E aí, as razões disso uma por condições financeiras,
Então, muitas vezes as famílias mais ricas conseguem pagar uma creche privada, mas tem um outro processo que é a judicialização, que é como esse não é um serviço obrigatório, quando as famílias mais ricas não conseguem vagas, elas têm mais informações, mais acesso ao sistema jurídico, advogados, judicializam e conseguem as vagas, né? E aí a judicialização acaba sendo um fura-fila. E aí o que esses lugares perceberam? Olha, no meu município eu estou atendendo muito mais alunos ricos e os meus alunos mais pobres, que mais precisam desse serviço, não estão tendo acesso à creche. Então eles também criaram critérios de modo a priorizar na fila quem mais precisa, que são os estudantes mais pobres. Então, a grande sacada desses dois lugares foi entender esses dois movimentos de forma simultânea. Então, não adianta eu só colocar as crianças mais pobres e não ampliar o número de vagas, e ao mesmo tempo não adianta eu ampliar o número de vagas sem ter um critério socioeconômico para destinar essas vagas. Então, eles fizeram esses dois movimentos em paralelo, e hoje são casos de sucesso, né? Então, por exemplo, a meta do Plano Nacional de Educação é que até 2024 a gente tenha 50% das crianças de 0 a 3 anos na creche. O Brasil está muito longe de atingir essa meta, porque a gente está em 37%, mas São Paulo, por exemplo, já passou os 60%. São Paulo é uma cidade super grande, né? Então, é um caso que pode inspirar outras metrópoles brasileiras. E dentro dessa expansão oferecida, há uma outra característica que é interessante, porque o Estado faz a sua parte com a gestão, né, o município com a gestão, e entrou aí a figura da participação, mais uma vez a gente falando de colaboração, de participação da sociedade, que são as organizações da sociedade civil, que entram com infraestrutura, com contratação, agilizando esse processo de expansão das vagas. E eu queria que você falasse um pouco sobre como isso funciona. Perfeito. Essa estratégia de parcerias, né, em alguns lugares se chamam de convênios com organizações da sociedade civil, é uma estratégia que é muito importante, principalmente para essa etapa. E, por exemplo, para as outras etapas, que você não tem tanto problema de acesso, ensino fundamental, ensino médio, não faz tanto sentido pensar nessas parcerias, porque a gente já tem as escolas construídas, né? Na creche, por que ela faz mais sentido? Porque não dá para eu esperar 3 anos, que é mais ou menos o tempo médio de construção de uma creche, para atender esses estudantes, porque em 3 anos ele já passou a fase dele para a creche. Então eu preciso ter muita agilidade nesse atendimento. E o que acontece? Hoje em dia, do ponto de vista a demografia é muito dinâmica, né? Então, em São Paulo, por exemplo, você tem regiões que tem pouquíssimas crianças, tem muito velho, muitos idosos, e em outras regiões, principalmente as mais periféricas, você tem um aumento do número de crianças muito grandes. Então, você precisa ter essa dinamicidade para conseguir criar vagas de forma rápida em territórios principalmente mais vulneráveis. E São Paulo fez isso através de parcerias com organizações da sociedade civil, em que como que funciona? São Paulo, o município, por exemplo, Londrina também faz isso, mas São Paulo usa esse mecanismo de forma mais expandida. Você paga a cada estudante matriculado na creche, você paga um determinado valor. E aí a organização social faz a gestão, né? Contrata os professores, mantém o espaço físico da escola organizado, faz a merenda dos estudantes, né? Então, gere aquele equipamento com recursos públicos e os estudantes não pagam, né? Então, isso é importante. Não é que é uma privatização no sentido que agora os estudantes têm que pagar. Na verdade, é uma parceria com o poder público e se não fosse isso, São Paulo não teria atingido esses números, né? Lógico que tem alguns desafios ainda de controle de qualidade, né? Então, a gente pode avançar muito nisso ainda, mas foi muito importante essa estratégia para expandir as oportunidades e garantir que essas crianças que não teriam acesso à creche tivessem acesso a esse serviço. É um momento crucial desses 3 primeiros anos, principalmente, tanto de 0 a 6, mas também principalmente no comecinho. Você bem falou, as crianças nessa fase elas aprendem muito rápido. Então a socialização é importante, contato com outras crianças, dá oportunidade principalmente para aquelas que estão em situação de maior vulnerabilidade, para que os pais e mães possam trabalhar. Já que a gente fala tanto em economia, isso é importante para a economia também do país, né? E para a segurança de todos. Ivan, para a gente encerrar a nossa entrevista, eu vou fazer para você uma pergunta que eu tenho feito a todos os convidados e convidadas do programa Cidadania,
Em homenagem ao nome do nosso programa, eu pergunto nas suas palavras, o que é cidadania? Perfeito. Difícil fazer essa definição conceitual, mas na minha visão, cidadania é um conjunto de direitos e deveres que todos nós temos, que a gente precisa fazer valer, né? Então, a gente tem uma série de direitos, como, por exemplo, eleger os nossos representantes. Esse é um ano de eleições super importante, então, eleger aqueles que são comprometidos com a pauta da educação, por exemplo, que é uma pauta fundamental. Então, exercer de forma adequada aos nossos direitos e também saber cumprir os nossos deveres, né? De ser um cidadão que paga seus impostos e cobra os seus representantes, e, por exemplo, como a gente falou, vai nas escolas e se seu filho estuda numa escola pública ou numa escola privada, cobra resultados, cobra que seja oferecida a melhor educação possível. Então, isso para mim é cidadania. A gente entender quais são nossos direitos, quais são esses nossos deveres e os caminhos para exercê-los. Tá bom. Ivan, mais uma vez eu agradeço a sua presença no nosso programa. Convido as pessoas que assistem às entrevistas da TV Senado a participarem também, expressarem o que pensam sobre o que é cidadania, nas nossas redes sociais, nos comentários das nossas entrevistas no canal do YouTube da TV Senado, e cada um mostrando o que é para vocês cidadania. Muito obrigado, Ivan, pela participação. Perfeito, Marcelo. Foi um prazer conversar com você. E eu agradeço também a você que ficou até o final da nossa entrevista. Acompanhe toda a programação da TV Senado no YouTube, inscreva-se em nosso canal. São mais de 1 milhão de inscritos que acompanham toda a produção do Legislativo direto da fonte. Na TV Senado, democracia é todo dia. Obrigado e até o próximo programa.